Colesterol elevado em crianças. Crianças, sim, têm colesterol elevado e às vezes muito elevado. E eu estou hoje recebendo no podcast do G7 aqui, doutora Érica Paniago Guedes, uma querida amiga que veio aqui ao Congresso de Recife, do Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, para falar sobre justamente a dislipidemia na infância. Então vamos receber hoje um update do que tem de mais importante aí quando você vai falar sobre colesterol em crianças. Então, muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite de falar um pouquinho sobre a sua palestra aqui do Congresso, Érica. Bem-vinda. Sempre um prazer estar com vocês aqui e falar de um tema que realmente é importante, até mesmo pela prevalência e por ser subdiagnosticada. As pessoas não se lembram de avaliar o perfil lipídico da faixa etária pediátrica. Histórico familiar já tem que estar na amnese sempre, né? Sim, Porque para pensar em dislipidemia familiar, justamente ou um pai, ou uma mãe, ou um avô, isso vem descendo na família, né? a gente hoje tem algumas orientações. Crianças entre 2 e 10 anos, elas precisam ser checadas se elas têm algum fator de risco. Então, a história familiar de dislipidemia, a história familiar de doença cardiovascular precoce, é, doenças metabólicas associadas à obesidade, diabetes. Então, a gente precisa de investigar precocemente. Acima de 10 anos, pelo menos uma vez, triar os adolescentes também. Aí, não dependendo de fatores de risco, a gente vai triar adolescentes. Caso dê alguma alteração, a gente vai repetir esses exames. Então, nós não damos o diagnóstico com o exame alterado. A gente repete esses exames. O aconselhado é que a gente faça uma repetição de exames entre 3 semanas e 3 meses. Reavalia para realmente ter um diagnóstico. Caso esteja normal, a gente vai prosseguir e avaliar caso apareça um novo fator de risco. Se não, a gente já fez esse rastreamento na faixa etária da adolescência. Falando em triagem, né, um valor assim para chamar a atenção, então, de quem vai fazer esse exame de triagem tenha fator de risco ou depois dos 10 anos sem o fator de Uhum, risco, né? Então, qual é o valorzinho mágico assim para o colega que está assistindo a gente, né? Pensar que ele vai ter que repetir esse exame e uhum, depois vamos falar de valores de corte, que eu acho que muita gente se interessa, quando que a pessoa vai realmente medicar essa uhum, criança. Então, uhum. acho que nesse bloco podemos ficar com os diagnósticos. Depois eu quero ouvir de você as drogas também, quais são as opções terapêuticas. Então, o que, que você Sim. conta para a gente de linha de corte? Bem, então, lembrar que o lipidograma a gente não precisa mais de jejum, né, para avaliar perfil lipídico, lipidograma. Isso facilita, às vezes, em criança, porque os pais, às vezes, têm dificuldade, né, de levar para colher um exame por conta de jejum. E a gente trabalha com ponto de corte para o nosso alvo inicial, a nossa primeira meta em criança é a mesma primeira meta de adulto, é o LDL. Então, o LDL ideal para criança está menor do que 110. Olha a diferença de adulto, né? A gente trabalha com adulto de baixo risco cardiovascular com 130 de LDL, Uhum. no nível máximo, né, de meta, de alvo. Criança menor que 110. E não esquecer que criança também pode ter hipertrigliceridemia e também pode ter HDL baixo. HDL não é meta, assim como não é em adulto, mas a gente tem que avaliar o colesterol não HDL. Colesterol não HDL, só lembrando, eu sempre brinco que é assim, é o ruim, você tira o bom. É o colesterol total menos o HDL. E ele é uma meta secundária para a gente. Então, a gente vai ter a primeira meta o LDL, a segunda meta o colesterol não HDL. Uhum. É, ponto de corte de triglicérides 130 para a criança. E HDL, o ideal era estar maior que 50. Mas, de novo, não é meta. Né? Mas a gente entra nessa avaliação, na estratificação dessas crianças. Importante também, Mauro, que quando eu faço esse diagnóstico, eu tenho que lembrar que eu posso ter uma dislipidemia primária ou secundária. Então, a primária, as causas genéticas associadas, monogênicas, poligênicas, né? Mas as secundárias também acontecem com uma frequência grande. Lembrar do hipotiroidismo, lembrar da obesidade, fatores de risco, né? O sedentarismo nessas crianças, a ingesta. Ingesta, ela tem uma influência no colesterol que está no sangue de 25%, mas é 25%. Então, se a ingesta está muito alto, eu vou ter um LDL alto. Então,
Eu primeiro preciso afastar causas secundárias para estar falando que essa criança tem uma dislipidemia primária, uma hipercolesterolemia familiar, homozigótica ou heterozigótica. Então é justo falar para quem está nos vendo lá que colesterol acima de 250 total, sempre de olho alerta, porque ali pode morar então uma dislipidemia familiar, uma forma heterogênea geneticamente falando, herdada de pai e de mãe, ou seja, você tem que prestar atenção em 250. E daí para a linha de corte, né? Eu quero uma criança sempre abaixo de 110, mas para medicar, tá? Eu vou pensar então num LDL acima de 190. Esse LDL é um consenso, então, para que essa criança seja medicada. Porém, tem um númerozinho intermediário ali, você me confirma, né? Se 160, quando eu tenho já, então, dislipidemia em familiares com eventos cardiovasculares, um pai que tem stent cardíaco, um pai que infartou, um avô, ou seja, naqueles familiares mais próximos com doença cardiovascular, eu baixo esse número, então, para 160, para quando eu vou pensar, então, da medicação. É Isso, isso. né? Então é assim, olha, o LDL é o nosso alvo. Maior do que 250, essa criança ela tem a probabilidade, que a gente trabalha com alguns scores para avaliação de hipercolesterolemia familiar, né? Então tem os scores onde a gente vai pontuando para poder avaliar a predição, se é muito provável ou pouco provável. Um LDL maior que 250 é uma alta probabilidade, ele ganha uma pontuação muito alta. Então, essa criança, mesmo que eu vá iniciar a mudança de estilo de vida, porque todos vão ter, essa já vai ser medicada. Mas menos do que isso, a gente vai sempre começar com mudança de estilo de vida. Reforçar a redução de colesterol na alimentação, lembrar para a família que tem coisas que eles não lembram que tem gordura e que tem, né? O chocolate, os salgadinhos, o biscoito recheado. E fazer a modificação, melhorar a atividade física. Nós vamos dar um tempo de avaliação. Para a criança, eu posso dar 6 meses, 1 ano de avaliação. É possível, é diferente de um adulto, que a gente trabalha com intervalos menores, né? Risco baixo, intermediário, eu vou dar para um adulto 3 a 6 meses. Criança, eu posso ir um pouquinho mais. Se essa criança que está com LDL entre 130 e 190, fiz mudança de estilo de vida, dei o tempo de avaliação, ela não melhorou e ela tem fatores de risco associados, família, né? Tem doenças, uma criança hipertensa, é uma criança que tem doença renal crônica, é uma criança que tem um parente de primeiro grau que colocou um stent. Qualquer situação dessa, a gente vai medicar. Acima de 190, não melhorou esse LDL, nós vamos medicar. Estatina, igual faz em adulto, é a primeira linha. Então, para qualquer nível desses, a partir do momento que eu decido tratar, é estatina. E uma pergunta que sempre vem e sempre traz muita dúvida para quem nos assiste lá. A partir de que idade, né, eu vou medicar uma criança, então? Eu tenho, então, uma criança que já tem o colesterol elevado, ela está acima de 190 do LDL, né, independente de fator de risco familiar, essa criança vai ser medicada, então, né, mas que idade? Né, a partir de quando? As estatinas, elas estão autorizadas para uso a partir de 8 anos de idade, a Rosuva a partir de 7. Então, a gente tenta trabalhar com as estatinas mais potentes. A Torva, Rosuva, Pita são as consideradas com melhor potência, Simva, uma potência intermediária. Todas estão autorizadas para essa faixa etária antes de 10 anos, a partir de 8, com a Rosuva a partir de 7. Interessante que a tolerabilidade de criança é boa. A gente não espera um risco no tratamento superior a que se vê em adulto, então é uma previsão de uma segurança muito boa e uma tolerabilidade muito boa que criança tem. Então a gente vai fazer com potência. Não adianta também você ter uma criança que tem um LDL de 200 e você querer dar 5 de rosuvastatina. Não vai funcionar. Então a gente tem que trabalhar com potência, assim como a gente trabalha para adulto. Muito legal. Esse bate-papo podia durar horas aqui. Perguntas não acabam, né? O papel dos fibratos. Mas a gente tem o nosso podcast que precisa finalizar em 10 minutos. Então eu queria pedir agora, Erika, primeiro, para você deixar uma mensagem final para os nossos colegas, né? Sobre o assunto de dislipidemia na infância. E também te agradecer de coração aí pelo teu tempo aí,
pelas explicações que a gente pôde, acho que ajudar muita gente aí a tomar as decisões e a ter na cabeça os números corretos. Bem, a primeira mensagem que eu acho que a gente pode deixar aqui é fazer o rastreamento precoce a partir de 2 anos, se tem fator de risco, e em todos os adolescentes. Diagnosticar a dislipidemia é importante. A doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade no mundo e as placas começam a ser formadas na infância. Por isso, nós temos que ser proativos. Mudança de estilo de vida para todo mundo, estatina para quem precisa, ezetimiba como um adjuvante para quem não atingiu meta só com as estatinas. Hoje a gente tem até a possibilidade de inibidor de PCSK9 em faixa etária pediátrica, já estudado. Então, nós temos como tratar. O que não vale é ignorar. Muito obrigado, o G7 Podcast se despede aqui.